A 25ª pipa. Sabe aqueles atacados? Geralmente vem no pacote de quanto? 25 pipas. Pacote de pipas maiores, 20 pipas, às vezes 10. Mas no geral é 25 pipas. Quem trabalha chapando pipa e vai trabalhar, por exemplo, chapando pipa de tamanhos menores, em papéis 50 por 70, aqueles lisos, sabe que dá em média aí de 2 a 3 pipas em cada papel. Vamos colocar aí 2 pipas. Sabe que para 25 isso vai faltar. E é aí que eu vou mostrar para vocês o que fazer. E aí, vamos aprender? Aproveitamento máximo do papel. Já tinha falado isso em alguns vídeos meus. Aqui um exemplo. Estou chapando batata roncadeira de 60. Foram 25 unidades. E algumas com papel fantasia que simula corte e recorte. Inclusive papéis bem interessantes. Tá aqui. Aqui alguns. E outros de papel liso. Sendo que aí faltou uma pipinha. A coitada da pipa solitária, que faltou papel. Foi a 25ª pipa. Qual é a ideia que eu tive e que geralmente eu faço em todas as minhas pipas? Vamos fazer um corte e recorte. Mas ué, não falta papel? Não. Faltar papel entre aspas. Falta papel para chapar sim. Liso. Mas as rebarbas, o que sobra, tá aí ó. Feito com retalho. E na hora de cortar nem vai parecer que foi feito com retalho. Nem vai parecer. Só vai saber se você falar. Agora já sabe que essa aqui foi feita de retalho. Vou mostrar depois como é que eu fiz essa daqui. Mas primeiro vamos ver com uma pipa um pouco menor, uma de 55. Como é que eu chego a essas conclusões. De ter ou não um papel que vai faltar, de fazer ou não com retalhos. Olha só, esse aqui é o papel 50 por 70. Ó, vamos lá, vamos ver. 0, 50, 0, 70. Papel 50 por 70. Quando ele vem inteirão assim, sem estar dobrado ao meio, é ótimo. Eu prefiro assim. Tem lojas que vendem com ele dobrado ao meio, aí já era. Com esse meio aqui dobrado, eu tenho que dividir em 2. Quando está assim, fica mais fácil ainda. E aí o que eu faço? Vamos ver quantas pipas eu consigo chapar num único papel 50 por 70. Aqui eu tenho alguns. Aqui eu tenho alguns. E vamos ver agora quantos eu vou conseguir. Porque aí depois eu só passo o estilete e corto todo mundo, todos os papéis na medida. Então, como é que a gente vai tentar ver se vai ou não vai dar certo? A gente pode colocar o papel nessa posição, a pipa nessa posição e a outra na outra posição, para a gente ver se consegue. Olha lá, já vi que eu consigo. Olha que eu nem cheguei para lá porque tá batendo ali no pote, eu não consigo chegar muito para lá. Mas se a gente chegar para lá também dá no mesmo. Olha só que interessante, vai caber. E aí é que a gente vai começar a tentar aproveitar mais ainda do papel. Nessa posição vai sobrar pedaço aqui, vai sobrar esse triângulo retângulo aqui na hora do corte. E vai sobrar um triângulo retângulo aqui até um pouco maior, porque eu vou chegar ali mais para frente. Ou seja, vai sobrar um pedaço aqui e um pedaço aqui, que eu posso aproveitar para fazer ou rabiola, juntando as duas partes e formando um quadrado, um retângulo, ou a pipa feita de retalhos. Mas às vezes eu posso tentar fazer com que eu reduza mais ainda meu trabalho e aproveitar mais ainda o papel. Tem vezes que eu consigo chapar 3 pipas num papel só. Lógico que depende da largura, da altura dela, do tamanho em si da pipa. Aqui eu já cheguei a uma conclusão, porque você pode testar ela mais inclinada, fazer ela assim, para saber se vem mais uma aqui, outra aqui. Mas eu cheguei a uma conclusão para essa Wanda de 55 aqui, que eu posso chapar ela desse jeito aqui, olha. Eu vou colocar desse jeito, bem encostado aqui. Lembrando que eu ajustei os papéis para ficarem certinhos, sempre. Aqui ó, tá bem certinho, não tem um papel sobrando. Aí então cheguei ela mais para cá. Lembre-se sempre de deixar uma borda bem espessa, porque você vai ter duas opções: ou você vai fazer bainha dobrada, então depois você vai cortar aqui na medida certa, ou você vai fazer sem bainha, de qualquer jeito precisa de uma sobra
para que a gente tenha uma segurança na hora de chapar. Ainda mais se você do nada decidir cortar esse papel ao meio, fazer um corte-recorte, é sempre bom que tenha sobra de papel. Feito isso, eu vou pegar a outra, e eu já tinha feito essa matemática toda. Eu fiquei olhando, testando, pipa para um lado, pipa para o outro, vamos ver o que acontece, e cheguei a essa aqui, olha. Veja só, uma tá com a parte de baixo na ponta e a outra tá com a outra parte lá na outra ponta. Eu não encostei aqui, tô me baseando por aqui, olha. Não sei se vai dar para entender, por isso que eu tô ilustrando também. E eu não posso deixar muito justo aqui não, porque eu vou dobrar a bainha. Então na verdade eu vou chegar um pouquinho mais para baixo, sempre lembrando que tem que ter um espaço aqui. Então deixei um pouco mais para baixo porque eu vou cortar entre eles aqui, vou cortar aqui no meio. E olha só que interessante, ainda vai continuar sobrando aqui, mas olha o tamanho que sobra aqui agora. Então agora eu consigo chapar uma pipa, duas pipas e meia. Perceba que ela está pegando até mais que a metade da pipa. Como eu falei, tem vários outros papéis aqui. Na hora de eu cortar, vão sobrar vários papéis iguais a esse aqui. É só pegar um outro e colocar desse lado aqui. Vou passar a cola e vou colocar. Vai ser aquela pipa no estilo das antigas, duas cores. Agora eu consegui aproveitar o máximo. Olha que ainda sobra mais aqui, ó. Ainda vai sobrar aqui, ainda vai sobrar aqui. Aí tudo bem, né? Pode jogar fora. Porém, se você tem tempo sobrando ainda, dá para usar para botar na parte de baixo de uma pipa. Principalmente naqueles papéis que foram dobrados ao meio. E aí não tem jeito, vai ficar um pedaço dessa parte de baixo aqui faltando. Você pega esses pedacinhos e pode usar na parte de baixo. Pode fazer mini orelhinhas nas pipas, ou pode usar para fazer rabiola. Colagem simples, você faz rabiola com isso aqui. Ainda sobra aqui, ou seja, ainda dá para fazer algumas outras coisinhas. Perde mais tempinho, mas dá para aproveitar ao máximo. Lembrando que o papel pode custar um dinheirinho. Então, vamos aproveitar ao máximo, que o lance aqui é de vaca magra. Então, vamos engordar essa vaca aí. Olha só, uma, duas e meia. E aí vamos para mais uma conclusão. Quantos papéis eu vou precisar para poder chapar? Eu tinha 25 pipas para poder chapar. Das 25, 6 eu vou chapar com o tema da Copa com um papel diferente. Ele é um papel 40 por 40. Então ele não tem como fazer isso, esse esquema que eu estou falando. Só dá para chapar uma aqui e a outra lá. Então eu tirei aqui 3 desses papéis, que cada um dá para chapar 2 pipas. Então são 6 pipas ali. Sobram 19 pipas. E aí vamos lá, se 19 pipas eu tenho para chapar com os papéis lisos, quantos papéis lisos desse eu vou precisar? Vamos fazer uma conta simples aqui. Então eu tenho 19 pipas. Cada papel dá para fazer 2 pipas e meia. Então eu vou pegar dividido por 2,5, 7,6. Então eu teria que ter 7,6 papéis. Pô, não vou ter isso. Então eu vou ter aqui, vou pegar 7 papéis ou 8 papéis. Eu peguei aqui 7. E vamos ver o que vai acontecer. Quantas pipas eu vou conseguir fazer com esses 7 papéis, fazendo com que haja esse tipo de recorte aqui. Como eu fiz. 1, 2 e meio. Vamos ver quanto dá para fazer. Uma observação rápida aqui para vocês. Esta vanda é uma vanda curvada aqui. Não é a vanda reta. E eu vou dobrar a bainha. Eu não quero fazer com que a bainha fique muito espessa nessa parte da curva e aqui muito curta. Eu quero toda por igual. Então o que eu vou fazer? Tem um dos nossos vídeos anteriores. Pode procurar no canal. Se der eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para vocês. E lá eu mostro como fazer essa curva na hora do corte. Eu vou chegar ela um pouquinho mais para frente. Vou passar a caneta aqui para marcar essa curva e depois eu vou passar o estilete para desenhar essa curva. Assim eu vou ter como dobrar a bainha já na curva certinha. Eu já expliquei isso, então só estou citando de forma rápida. Vou fazer isso nessa e nessa aqui também. Nessa daqui na meia não vou fazer ainda não. Primeiro eu vou colar as duas partes, depois é que eu vou colocar e vou fazer os cortes certos. Aqui não, aqui eu já vou fazer todos os cortes. Então eu vou cortar. Depois de cortado, eu vou mostrar como ficou. O espaço que eu falei que sobrava aqui, já vou cortar, deixando sempre um espaço a mais. Então vamos cortar. Passei o gilete, passei. Tá aqui, ó.
Eu vou tirar a pipa, que eu não preciso dessa aqui no momento. E aqui eu também não vou precisar nesse momento, porque eu já fiz a marcação da linha aqui. E eu já mostrei num vídeo anterior. Então já vou cortar. Vocês vão ver aí eu passando o estilete e já estou cortando na marcação que eu fiz. Só vou apoiar aqui a pipa de novo para saber aonde eu vou fazer o corte final aqui. Vou chegar um pouco mais. E agora aqui eu só faço um corte grosseiro mesmo. E uma já está pronta. Já tenho aqui um formato. Agora vamos para o outro. Coloquei aqui na posição certa. Já vou fazer aqui o risco que eu preciso. Agora eu vou cortar. Olha aí, ó, já cortado. A primeira parte está aqui e a segunda ali, já cortado. Não precisa cortar todo certinho já no formato da pipa. Basta tirar o excesso de papel. Foi o que a gente fez. Tiramos o excesso. Fizemos com a curva. Deixa eu mostrar aqui para vocês que tem curva. Veja aqui pela reta, ó. Aí ela já está batendo na linha, agora já está fazendo a curva de novo, olha lá. Ela tem a curva, na hora de chapar a pipa vai ficar certinho, certinho, olha lá. Olha lá, já fica na curvatura. É só fazer os cortezinhos e dobrar a bainha, acabou. E aí o que eu falei? Agora nós temos um meio aqui, né? Olha aqui, ó. Agora nós temos um meio. Como eu falei, 2 pipas e meia, não é isso? Eu vou pegar aqui, não vou ficar vendo qual cor combina com o que aqui não. Vamos pegar aqui o próprio abóbora. Vamos colocar, vamos virar aqui, ó. Vai ficar o branco, olha só. Virei. E agora eu vou passar a cola, lógico, vou passar a cola, vou colar as 2 folhas uma na outra e chapar a pipa, olha lá. Certinho, gente. Aqui, ó. Sobrou, sobrou, sobrou. Pronto. Vou fazer as colagens. Vou ter vários papéis desse. Vou juntar como tá junto assim. Aí eu vou cortar. Corto aqui para fazer aquela curva. Corto o excesso aqui. E faço como eu fiz com os outros papéis. E deixo lá para poder chapar. Tá feito. Aí, ó. Aproveitamento de papel. Eu vou mostrar para vocês, para a gente terminar essa explicação, como é que eu fiz o aproveitamento do papel da outra pipa. A primeira que eu falei, que é a batata roncadeira. Essa aqui é o exemplo da pipa Wanda de 55. Vamos ver aqui, vou botar aqui, já vou arrumar e vou mostrar o que eu fiz. Tá aqui a batata roncadeira já cortada, já cortei aqui para vocês verem. Se eu não tivesse dito para vocês que isso aqui era feito de retalho, daria para perceber que era feito de retalho ou um corte-recorte simples? Muita gente ia achar que de repente o cara foi lá e pegou os papéis, fez os recortes e colou. Mas não, isso aqui foi as sobras dos papéis pretos e brancos das outras batatas roncadeiras que eu fiz. Daqui, olha, feito de corte e recorte. Só que com sobra. Pipa tá esticadinha, tá boa, não tá toda amassada, não tá toda torta, tá feito. Agora, como é que eu cheguei nisso aqui? Vamos ver agora como é que eu fiz isso. Isso é o que sobra dos cortes na grande maioria das vezes que a gente faz as pipas. A gente já corta previamente o papel e sobra muitas vezes papéis assim. Às vezes menores, às vezes maiores. Esse aqui tão grandes, o que facilita bastante para que a gente possa fazer isso aqui. Eu pego aqui um preto, vou pegar aqui um laranja e eu posso fazer a junção dos dois. Olha aí. Procure sempre os papéis que vão formar um retângulo ou um quadrado, tomando cuidado, porque se você inverte, olha lá, já não é mais um, aí você coloca o contrário. E nesses casos aí não tem muito muito que evitar o lance de fazer um lado com papel brilhoso e outro com papel fosco. Às vezes não tem como evitar, fica um fosco e um liso, mas mesmo assim não fica feio. E olha lá, um retângulo, olha. E aí você vai e junta. Depois você faz um outro e junta também, forma 2. Juntei, já tem um pedaço grande de papel aqui. Vou pegar a própria Wanda e na hora de chapar,
Olha aqui que legal. Muitas vezes você já vira um corte e recorte assim. E pode ter se perguntado, principalmente para quem não tem experiência e compra as pipas, não faz, vai falar, poxa, isso aqui deve ser difícil até de fazer, ter que cortar assim. Não, cara, é sobra. Fica legal, fica muito interessante. Você pode fazer o contrário, mas aí você vai precisar de uma rebarba nas laterais, mas aí você vai testando. No caso da batata roncadeira, nem foi desse jeito que eu fiz. Eu fiz um desse aqui, eu peguei a parte mais longa, para ficar com essa ponta proposital mesmo. Coloquei aqui. E esse outro pedaço com a parte mais curta eu coloquei aqui. Depois eu venho e pego a pipa e vou chapar ela aqui. Então eu tenho um papel com cores diferentes da que eu mostrei agora. Olha só o que a gente pode fazer com sobra. O que a gente consegue fazer apenas com retalho. E aí vem aqui, ó, o que eu fiz. Olha ele aqui, ó. O quadrado feito com 2 papéis. Um outro pedaço aqui e o outro aqui. E é essa explicação que eu queria passar para vocês. Espero que gostem, espero que entendam, tenham entendido todo o tutorial, toda a explicação. Vamos aproveitar o máximo, gente. Vamos aproveitar o máximo, que o material não está barato. E infelizmente tem muitos que não valorizam o nosso trabalho, querem pagar muito barato pelo serviço. E muitas vezes a gente acaba tendo que cobrar muito barato por causa da concorrência desleal. Pessoas que cobram valores tão baixos que pagam para vender. Você utiliza o que seria lixo para fazer uma pipa profissional, uma pipa boa, uma pipa bonita, bem feita. E vou te dizer, são as primeiras a serem levadas no cabide da sua loja. As pipas feitas de retalho são as primeiras a saírem. O pessoal vai elogiar muito mais elas do que a que você usou papel fantasia, do que a que você usou papel liso. Pode apostar que vai ser isso. Aqui acontece muito. Bom, gente, lá embaixo tem um botão de se inscrever. Se inscrevam no canal. Aquela mãozinha assim, ó. Não nessa não. Essa não. Essa aqui é feia. Cliquem nessa aqui. Essa aqui que é a mão do joinha. Façam isso. Comentem a sua experiência lá de aproveitamento de papel. Falam se gostaram. Compartilhem esse vídeo com todos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, pessoal. E até o próximo.